Nesse vídeo eu vou te falar todos os finais possíveis de Bandersnatch, novo filme da Netflix, do Black Mirror, e vou te falar como chegar em todos eles. Vai ser uma mistura de detonado de videogame com o explicado desses filmes aqui do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube de Cinema de Duas Portas. Eu sou Bruno Albuquerque e antes de começar a falar sobre Bandersnatch e explicar toda a história envolvendo o filme, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é para você se inscrever aqui nesse canal, o Clube de Cinema de Duas Portas. Eu espero que você goste aqui do vídeo e peço para você deixar o like logo aqui no começo, porque se você deixar lá pro depois, você não vai lembrar. E se você deixa o like aqui, se você não gostar do vídeo, lá no final você tira o like. Esse é o nosso compromisso aqui, tá certo? A segunda coisa é que eu estou produzindo o meu curta-metragem Miguel e Ana. O link para você ajudar a gente a produzir esse curta tá aqui na descrição. Você ajuda com somente R$10 e todo mundo que ajudar vai estar concorrendo ao sorteio de um acesso vitalício ao meu curso de edição de vídeo que custa mais de R$300, o Decifrando a Edição de Vídeo, que você leva junto gratuitamente 5 outros cursos de produção audiovisual, 3 filmes, Rua Cloverfield 10, Drive e Clube da Luta, uma camisa de filme surpresa que eu não posso mostrar agora, mas quem receber vai ficar muito feliz, e corte, tratamento e finalização no Dário Duarte Ré, um estúdio de cabeleireiro muito famoso no Brasil todo e aqui em Fortaleza. Esse é basicamente para quem é de Fortaleza. Mas se você for de Fortaleza, olha só, vale muito a pena. O link tá aqui embaixo, R$10, gente. Você vai estar ajudando a gente a financiar o nosso filme e vai ganhar todos esses prêmios, tá certo? Agora vamos falar sobre Bandersnatch. Bandersnatch é o novo filme da Netflix. Eu já fiz a crítica completa, falei o que eu achei do filme, os problemas, os prós e os contras aqui no canal. O link tá no izinho aqui em cima, mas vê depois esse vídeo quando terminar esse, tá? Esse vídeo aqui é basicamente para explicar para você todos os caminhos. Então eu peguei um gráfico que eu achei no Reddit, o link dele original tá aqui na descrição, eu peguei ele em inglês, traduzi e vou explicar para vocês todos os caminhos possíveis e como chegar em todos os finais possíveis, que são mais de 10, quase 20. Então vamos comigo que o vídeo é um pouquinho longo, vamos lá. Vamos lá, começando do começo, a primeira opção que nos é oferecida é escolher entre um cereal e outro. Então ele nos oferece o Frosties e o Sugar Puff. Não lembro agora qual dos dois que é o Sucrilhos. E aí, independente de qual escolha você faça, todas elas vão seguir para o mesmo caminho. Nesse meio tempo aqui, a gente acaba vendo o cachorro do vizinho cavando o chão lá do quintal dos nossos protagonistas, certo? Depois o Stefan pega um ônibus e ele tem que escolher entre duas fitas, a Now 2 e a Thompson Twins. Isso não altera o futuro da história, isso é somente para escolhermos a trilha sonora do filme, o que eu acho uma escolha muito bacana. Logo depois ele chega na empresa onde ele quer trabalhar, onde ele quer desenvolver e lançar o seu jogo, o Bandersnatch. E aí o dono da empresa lhe oferece para trabalhar na Tuckersoft, que é essa empresa. E aí você tem as opções entre aceitar e recusar. Se você aceita, o Bandersnatch é publicado e a nota é dada que é 0/5. O crítico lá da televisão classifica o jogo como péssimo, ele diz que não tem nem como dar uma nota para esse jogo, e o protagonista vai lá e diz que vai tentar de novo, e ele sai e acaba. Esse aqui é um dos finais já da história, um final bem curtinho para a sua aventura, certo? Se você recusar, a história continua e é bem mais prolongada. Logo depois você vai para uma sessão com a sua terapeuta, com a sua psiquiatra, e ela lhe pergunta se você quer falar sobre a sua mãe. E se você disser não, ela vai perguntar novamente se você quer falar sobre a sua mãe. E se você disser não de novo, a sucessão de eventos vai acabar voltando para você escolher sobre falar sobre a sua mãe ou não. E aí você, consequentemente, tem que falar sim, senão você vai ficar nesse loop infinito, nunca vai sair dele. Falando sim, você vê o flashback em que o nosso protagonista, o Stefan, conta o que aconteceu com ele e com a mãe dele. Nesse flashback, a gente descobre que a mãe dele ia pegar um trem e, por conta dele, especificamente porque ele não estava encontrando o seu bonequinho favorito, a mãe dele se atrasa, ela parte sozinha, ele fica em casa e, por conta disso, ela acaba pegando o trem, que sofre um acidente e ela acaba morrendo. Nesse momento do flashback, a mãe dele pergunta se você quer ir com a mãe, se você quer ir com ela para o trem ou se você não quer. Dizendo sim, nós vamos para um novo final, que é quando ele morre no passado e, consequentemente, no futuro. Já eu vou explicar por que isso acontece, certo? Aí a história volta para o começo dessa parte para você falar sobre a sua mãe ou não, certo? E aí você vai ter que falar sim, e na hora de decidir com a mãe, você diz não. Após dizer não, o nosso protagonista vai até uma loja de discos, uma loja de cultura pop. E lá ele encontra esses dois LPs que lhes foram indicados pelo Colin, lá na empresa, certo? Independente de qual você escolha, mais uma vez é só uma escolha de trilha sonora para o filme. Independente de qual você escolha, ele vai seguir pelo mesmo caminho. Seguindo por esse mesmo caminho,
caminho, você vai chegar no momento em que o protagonista vai estar muito frustrado porque ele está tentando fazer o jogo e não consegue chegar onde ele quer. E aí o seu pai aparece, o pai do protagonista no caso, aparece e pergunta para ele o que está acontecendo e começa a falar várias coisas para ele. Nessa hora você tem duas opções. A primeira, que é jogar chá no computador, você vai dar um game over e vai voltar para fazer uma outra seleção, se não me engano, a partir aqui da parte da mãe. E por que isso acontece? Porque ele destrói o computador onde ele está fazendo todo o jogo dele. E isso acontecendo, ele consequentemente acaba perdendo todo o trabalho que ele teve e consequentemente não publica nada e tudo fica por aí mesmo. Se você selecionar em gritar com o pai, ele vai nos dar duas outras possibilidades. Já que depois aqui o pai dele diz que vai levá-lo para almoçar e chegando lá no destino, ele descobre que na verdade o pai dele o levou para falar com a doutora. Lá você vai ter duas escolhas, seguir o Colin ou ir para a consulta com a doutora. Se você seguir o Colin, ele vai lhe oferecer a droga. Repara que a droga tem o rosto do monstro lá, da fera, do Pax, que está no jogo. E foi a figura, o monstro, visto pelo autor do livro antes de morrer. Se você disser que sim, que quer tomar a droga, você vai ficar loucão junto com o Colin e ele vai lhe perguntar se você quer pular ou não. Se você disser não, o Colin vai colocar na sua bebida de um jeito ou de outro a droga, por mais que você não veja, e você vai ficar loucão do mesmo jeito, certo? E aí ele vai perguntar quem pula. Se você disser que você mesmo vai pular, o Stefan morre na queda, o Bandersnatch é publicado, sem nota, terrível, dá tudo errado. E aí é um outro final da história. O Stefan comete suicídio porque ele tá loucão e ele diz sim para o convite do Colin de pular lá de cima. Se você disser que o Colin cai, você retorna a visita à doutora, que era essa outra opção aqui, certo? Ele vai voltar no tempo e você vai selecionar visitar a doutora. Durante a visita à doutora, o nosso protagonista, o Stefan, começa a perceber que nós estamos controlando ele. Também vou falar mais um pouquinho sobre isso lá depois. E aí, quando ele está muito tenso, nos são dadas duas opções, roer as unhas e puxar a orelha. Independente de qual você escolha, o Stefan vai resistir e vai tentar se impedir de tanto roer as unhas ou como puxar a própria orelha. E isso vai nos levar para o mesmo caminho. E depois disso, ele vai chegar em casa e ele vai ter três opções. Que são possíveis, na verdade, né? A princípio, para mim, apareceu tomar pílulas ou jogar na privada, e na segunda vez que eu joguei, apareceu tomar pílulas ou jogar no lixo, certo? Se você jogar no lixo na privada, o jogo vai seguir por um caminho. Se você tomar as pílulas, ele vai ter um outro final, que é o Bandersnatch sendo publicado, ninguém morre, nenhuma tragédia acontece, e a nota que o jogo recebe é 0 de 5. É um final da história do filme, certo? Se você tanto jogar no lixo ou jogar na privada, ele vai seguir pelo mesmo caminho. E aí vai chegar no momento em que ele vai perguntar mais uma vez, após um momento de estresse do protagonista, se você quer bater na mesa ou destruir o computador. Mais uma vez, se você destruir o computador, já era fim de jogo. Mas se você bater na mesa, você vai ter um momento em que você vai começar a surtar um pouco mais e o filme vai lhe pedir para você ou pegar o livro ou pegar a foto da família. Pegando o livro, você vai ter um sonho onde você vai atravessar o vidro. Isso nos é indicado nessa cena aqui em que o Stefan e o Colin estão conversando. Essa cena entre o Stefan e o Colin é basicamente para explicar tudo o que acontece no filme. Repara bem, como o Colin ele fala que os espelhos são usados para viajar no tempo e tudo o que acontece em outras possibilidades afetam o todo, porque tudo está conectado. Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. E um detalhe muito bacana é como o jogo que o Colin está programando lá no começo do filme, ele se correlaciona perfeitamente com essa cena, porque o Colin acaba pulando e o jogo que ele estava programando se chama Queda Livre. Isso é um detalhe muito bacana do filme, que tem vários foreshadowings, que são essas previsões, esses breves momentos em que o filme ele meio que já dá uma pista do que está por vir logo na sequência. Assim como lá no começo do filme, o pai do protagonista, ele pergunta se você quer comer carne picada. Na verdade, ele diz que está preparando carne picada e isso se correlaciona diretamente com o acontecimento lá para o final do filme, certo? Em uma das possibilidades. Se você escolhe pegar o livro, você vai pegar a chave do seu pai, abrir aquele quarto secreto e você vai descobrir um cofre. Nessa parte aparecem essas 4 possibilidades de senha, certo? Se você escrever Pax, o monstro aparece, ele acaba matando você e você tem que reiniciar para um outro momento, certo? Esse JFD não apareceu para mim, que são as iniciais do autor, então eu não sei dizer o que acontece. Se tiver aparecido para você, conta aí pra gente o que é que acontece, certo? Mas nos meus apareceram Toy e Pac e Pex, certo? Se você escrever Toy, você vai voltar para a parte de ir com a mamãe, você diz sim, o Stefan morre e aparece
morto lá na cena da visita à doutora. E se você disser não, vamos seguir pelo mesmo caminho que se pegarmos a foto da família, que é, você vai chegar no momento em que você vai ter que decidir mais uma vez entre destruir o computador e jogar chá no computador. Nessa hora, o Stefan vai dar uma bugada e ele vai perceber que ele está sendo controlado, ele vai olhar para cima e vai perguntar o que é que está acontecendo, quem é você, o que é que você está fazendo com ele, e para você dar algum sinal. Nessa hora, a primeira vez que eu joguei, apareceu a opção Netflix e apareceu a opção do símbolo do autor lá do livro, do Bandersnatch, que é o mesmo símbolo do Whitebeard, que é um outro episódio do Black Mirror, certo? Em algumas opções aparece Pax, mas já eu falo delas. Quando eu joguei essa parte, eu fui pra Netflix e aí ele fica sem entender, porque você literalmente explica pra ele o que é a Netflix e que ele faz parte daquele mundo da Netflix, o que eu achei sensacional. E aí eu fui tentar explicar, contar mais, e os dois dão no mesmo resultado. Eu achei que iam dar em resultados diferentes, mas eles dão no mesmo resultado, certo? Depois você pode escolher entre parar a conversa e tentar explicar, mas os dois também vão dar no mesmo resultado, em que você vai acabar indo lá para o consultório da doutora, e ela está de vermelho não à toa, pois agora estamos na realidade da Netflix, e você diz sim ou sim cacete, e vai dar no mesmo resultado, mas aqui temos dois finais diferentes. O primeiro deles é quando você seleciona o lute com ela. Quando você seleciona isso, você literalmente luta com a sua doutora, com a sua psiquiatra. Depois de você ganhar da doutora, o seu pai aparece e você tem que acabar com o seu pai também. Só que o seu pai, você não consegue fazer isso e ele acaba lhe arrastando para fora de lá. E aí o filme retorna para você refazer esse caminho totalmente de novo e você pode escolher um outro caminho a partir dessa parte aqui do destruir o computador ou jogar chá no computador, certo? Se você escolher pular pela janela, você vai descobrir um outro final que eu achei que foi um dos meus favoritos, um dos que eu mais gostei, que é quando você descobre que você é um personagem numa gravação da Netflix. Você está gravando um filme e o ator, ele tá meio que incorporado pelo personagem e ele percebe que ele é um personagem na série, o que eu achei sensacional. Selecionando o Pax, você acaba matando o seu pai e na hora de ligar para a doutora, você ou digita o número certo que lhe é falado pelo personagem ou você digita o número errado. Se você falar o número certo, você vai falar com a atendente da doutora, vai confessar o crime para ela vai ligar para a polícia, você é preso e na prisão o seu jogo recebe a nota 2.5 de 5. E o protagonista termina louco escrevendo na parede o símbolo lá do John F. Davis, se não me engano, né? Se você escrever qualquer número errado, você acaba sendo preso também e a nota final do seu jogo é 2.5/5, final praticamente igual ao anterior. Se você selecionar aqui nessa parte em que ele pede algum sinal, o símbolo do John F. Davis do livro, você ou pode desistir de tudo e aí a história acaba, esse é o final da história, ou você escolhe matar o pai. Ao escolher matar o pai, você pode escolher entre enterrar o corpo ou cortá-lo em pedaços, o que se correlaciona, como eu falei, lá no começo do filme, quando o pai lhe conta que ele está fazendo carne picada, o que é muito interessante, esse outro foreshadowing, né? E aí nisso, ele faz o jogo, ele vai na doutora, fala que tá tudo bem, que ele tá tudo de boa, mas o jogo é lançado, ganha nota 5 de 5, ele é preso e o jogo é recriado anos depois pela filha do Colin, que é apresentada rapidamente se você for lá na realidade dele, certo? E aí no final ela também está sendo controlada por nós e a história acaba, esse é um dos finais. Se você escolhe enterrar o corpo, o seu chefe vai lhe ligar e perguntar se você termina o jogo hoje. Se você disser não, ele vai lá lhe visitar, ele descobre que você matou o seu pai, ele também é assassinado, você é preso e o jogo nunca é feito. Se você, na ligação com ele, disser que sim, que termina o jogo naquela noite, naquele dia, acontecem duas possibilidades. Uma, o Colin ainda está vivo, ele ainda existe nessa realidade, e a outra realidade é que o Colin desapareceu. Ou seja, aquela parte lá em que ele falou, quando ele estava conversando com o Stefan, lá na casa dele, naquela realidade, que o que acontece em uma realidade afeta as outras, acaba se revelando verdade, visto que ele desapareceu nessa realidade aqui, em que a Kitty, que é a esposa dele, visita o Stefan e ela pergunta para ele cadê o Colin. E você pode tanto dizer que não sabe, ou você pode falar que ele pulou. Independente do que você fala, você é preso e o jogo nunca é produzido. Mas se você reiniciar esse caminho e enterrar o corpo de novo, o Colin reaparece e ele vai visitar você, certo? Mas a partir desse momento aqui que você diz sim para se você termina o jogo hoje ou não, o Colin pode já automaticamente vir visitar você. Você pode tanto deixá-lo ir e nisso você é preso e o jogo nunca é feito, ou você mata ele também e você é preso e o jogo nunca é feito. E esses são todos os finais de Bandersnatch. Então aí em média entre 15 e 20 finais, mais ou menos.
Então é isso, eu acho que o Bandersnatch é uma experiência muito interessante, por mais que bastante falha, mas muito interessante, e a metalinguagem dela permite que a gente extraia várias mensagens muito bacanas sobre livre-arbítrio, liberdade, questão de dominação, questionar a nossa própria realidade, uma coisa que eu acho muito importante, e o estímulo ao questionamento para sempre, né, que eu acho uma coisa muito importante na nossa vida de uma maneira geral. Há várias alusões envolvendo personagens, coisas que eles falam, coisas que acontecem, há vários foreshadows que eu gostei bastante, mas infelizmente ele levanta muitas ideias muito bacanas e não aprofunda nenhuma delas, o que eu acabei achando um problema, mas ainda assim é uma experiência válida, muito interessante, e eu acho que se for um pouco mais aprimorada ia ficar absolutamente incrível. Então é isso, tem o Facebook, Twitter, Instagram do Clube de Cinema aparecendo aqui embaixo. Me segue lá nas redes sociais, eu tô sempre conversando com o pessoal. Não se esquece de se inscrever nesse canal, curte o vídeo e... Alô? Oi, amor, sou eu. Oi, amor. Amor, tô saindo mais cedo. Ô, amor, coisa boa. Amor, tu já desentupiu a privada e desceu com lixo como eu te pedi? Pera aí, amor, só um instante. Só dá tempo de fazer um dos dois até ela chegar aqui. Qual que eu escolho? Esse ou esse? Não, o pessoal tá decidindo aqui. Não, depois eu te explico.